Judas, a partir do verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhasse pela fé de uma vez por todas confiadas aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Mediante essa carta, mediante esse trecho bíblico, todo o capítulo de Judas, eu quero compartilhar uma mensagem com cada um de vocês com o título: A Defesa da Fé. A defesa da fé. Mas antes de introduzir e de expor verso a verso, palavra por palavra, eu gostaria de orar com vocês nesse momento. Se você puder, aqui em casa, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E te pedimos, Senhor, a iluminação do teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, não para falar o que é mais conveniente, mas aquilo que está no seu coração. Aquilo que o Senhor quis ao inspirar Judas nesses sagrados escritos. Senhor, como precisamos aprender sobre essa temática. Como precisamos defender a verdadeira fé. Como precisamos estar atentos com os ataques dos falsos. Como precisamos viver uma vida de verdadeiros. Eu oro para os meus irmãos que estão aqui ou em casa, agora ou posteriormente, que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da tua palavra, mas sim, Senhor, praticantes dela, no nome de Jesus. A defesa da fé. A defesa da fé. Meus irmãos, a nossa fé sempre foi atacada. Não é uma novidade dos nossos dias. Isso sempre aconteceu e infelizmente acontece. Existem muitos falsos pastores, pregadores, mestres, profetas, atacando a verdadeira fé com uma falsa fé, distorcendo textos bíblicos, pregando uma conduta inadequada. E essas pessoas, segundo a palavra de Deus em Judas, mas não somente em Judas, em vários trechos bíblicos, elas devem ser silenciadas. Silenciadas porque a mentira deve ser silenciada pela verdade. Os falsos devem ser silenciados pelos verdadeiros. Então, se existe um grupo propagando falsidades, nós iremos propagar a verdade. É a partir disso que nós vamos fazer a defesa da fé. Era isso que estava acontecendo nesse tempo presente, quando essa epístola foi escrita por Judas. Essa pequena carta, ela tem esse teor, um teor apologético, um teor de defesa da fé. Existiam nessa igreja falsos mestres pregando falsas mensagens. E então Judas se levanta para defender a sagrada fé. E ele queria até tratar de outro assunto, nós vimos e vamos ver de maneira mais específica daqui a pouco, que era sobre a salvação, sobre a convivência dos cristãos, mas apareceu essa urgência, apareceu uma necessidade de defender a fé. Então ele deixa um assunto muito importante de lado para tratar de um assunto ainda mais importante. Nós já aprendemos de antemão que tem coisas que são um pouco mais importantes do que as outras. E nós vamos ver uma mensagem dura, uma mensagem com características peculiares, que isso revela de alguma forma o coração do autor bíblico. Ele está preocupado. Era algo que estava acontecendo que era sério. Como nós talvez enfrentando alguma
dificuldade do nosso dia, talvez um incêndio com o nosso vizinho, nós vamos talvez ser radicais, nós vamos puxar os que estão lá dentro pelo braço, nós vamos elevar o tom da nossa voz, porque é algo sério que está acontecendo. E aqui é a mesma coisa. Por isso que Judas, ele é sério em suas palavras, ele é duro em suas palavras, mas para que possamos ir para a verdadeira fé, para que possa gerar uma verdadeira fé em nós. Ele sabe que é algo muito complicado as falsas doutrinas e os falsos mestres. Eles geram várias consequências errôneas e talvez incalculáveis. Por isso, mediante essa ameaça, ele não perde tempo e ele se levanta para defender a verdadeira fé. E o perigo maior talvez dessa carta, dessa igreja, é que aqueles que estavam propagando a verdadeira fé se diziam participar da igreja. Então não era alguém de fora, igual nós vemos pessoas daqui a colar, de outros segmentos religiosos, de outros vertentes políticas, não sei, que tentam atacar a igreja e a fé. Não, aqui era alguém de dentro, alguém que, entre aspas, estava com o microfone na mão. Por isso que é mais urgente, por isso que é mais sério ainda. Meus irmãos, cuidado. Cuidado com aqueles que vão além das sagradas letras e acrescentam coisas que não está aqui. Cuidado com aqueles que retiram coisas das sagradas letras e retiram coisas que estão aqui. Era isso que os falsos dessa época estavam fazendo, retirando e acrescentando coisas, assim como eles fazem. Muitos falsos dos nossos dias, infelizmente, faz. Então, o que não tiver Bíblia deve ser rejeitado em nosso meio. Por mais que talvez ele tenha um PR no nome, por mais que talvez ele está com a oportunidade, com o microfone na mão. Nós somos o povo do livro. Nós que somos protestantes, e um dos solas da Reforma Protestante dos 5 é sola Escritura. E nós estamos nesse mês, que é o mês de outubro, que é muito importante para a nossa fé protestante, que nada mais é do que isso. Mediante falsas doutrinas, alguém se levantou para combater. Por isso, 500 anos depois, nós precisamos voltar para os mesmos primórdios. 2000 anos depois, nós precisamos voltar para o princípio. Porque existem muitos falsos com o microfone na mão. Existem muitos falsos com PR no nome. Existem muitos falsos que intitulam os seus movimentos como igreja de Deus, que não tem nada de Deus. Mas como pastor você pode falar que é falso ou não? Como Judas falou, quando está de acordo com a palavra de Deus. Porque tudo que não tiver de acordo é falso. Existe um movimento triste hoje em dia, que se chama sincretismo religioso. O que é ele? É quando você pega elementos de várias religiões e quer colocar em uma. Então, tudo que eu falar, ou qualquer outro falar, que você fazer, ou qualquer outro fazer que se diz cristão, tem que ter base aqui. Porque se não tiver base aqui, não é a fé cristã que você está propagando. Talvez você está propagando uma fé budista, islamista, talvez de matriz africana, talvez do espiritismo e vários outros segmentos. Não a fé cristã. Por quê? Porque se for a fé cristã, tem que ser bíblico. Infelizmente, nossos olhos estão fechados e nós estamos aceitando tudo e todos. Nós achamos que todo mundo é de Deus e, meus irmãos, não é de Deus. Infelizmente não é de Deus. E é isso que essa carta traz. Você precisa entender a necessidade urgente que temos como igreja de defender a verdadeira fé e, consequentemente, rejeitar a falsa. Então, que esse sermão de hoje, ele possa nos levar a essa defesa da fé. Leia comigo somente o verso 1, somente o começo, está escrito assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Judas, ele se apresenta como servo de Jesus, irmão de Tiago. Ele começa a carta dessa forma, se apresentando como servo de Jesus. Mas olha que coisa curiosa, mesmo ele sendo irmão biológico de Jesus, e essa informação, por favor confira, está em Marcos capítulo 6, verso 3, ele era também irmão de Tiago,
mas ele se apresenta como servo de Jesus. Por quê? Por mais que ele era um irmão biológico de Jesus, ele estava reconhecendo a divindade de Jesus aqui. Ele está reconhecendo que Jesus é Senhor sobre ele. Na forma humana, ele sim é irmão biológico de Jesus, do mesmo sangue, mas da forma divina, ele é Deus dele, ele é Senhor sobre ele. Então essa declaração aqui de Judas, ela é maravilhosa, porque ele reconhece o senhorio de Cristo, ele reconhece a divindade de Cristo. E olha a humildade de Judas que deve ter no meio e no seu coração. Ele não usa a familiaridade que ele tinha com Jesus para se promover, ele não usa a familiaridade que ele tinha com Jesus para se gloriar, como eu e você que talvez conhecemos alguém importante na nossa sociedade e já queremos usar. Ele era irmão biológico de Jesus, mas se apresenta como servo de Jesus, se apresenta como um de nós, que também somos servos de Jesus. E olha que coisa interessante, ele estava reconhecendo a divindade e o senhorio de Cristo, mas os falsos mestres, eles não reconhecem. E essa é uma das críticas que o próprio Judas vai fazer durante esse texto, que eles não reconhecem o senhorio de Cristo. Mas, meus irmãos, calma, os falsos mestres contemporâneos e desse tempo, não é de maneira escrachada, não é de maneira clara que eles não reconhecem, e sim de maneira velada, e sim nos mínimos e pequenos detalhes. Eu espero de alguma forma te alertar nessa oportunidade. E aí o verso 1 e o verso 2 diz assim: aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz, amor, sejam multiplicados a vocês. As cartas do primeiro século, elas sempre tinham o destinatário, ou melhor, o remetente e o destinatário. O remetente era Judas, e ele se apresentou aqui, e o destinatário era uma igreja, a qual ele intitula como amados de Deus Pai, guardados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele não fala o nome, a geografia, e ele sempre deposita alguma coisa. Os escritores bíblicos sempre depositavam uma oração, uma bênção, e no verso 2 ele faz isso. Uma coisa que Judas nos ensina é que cada um de nós, que somos cristãos verdadeiros, lavados e remidos pelo sangue, regenerados, nós somos amados pelo Pai. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque uma coisa que o falso mestre faz é bajular a gente. Ele bajula a gente com falsas mensagens que não vêm de Deus para confortar o nosso coração. Mas, meu irmão, entenda algo, você não precisa de ser bajulado, não. Você não precisa de conforto de homem nenhum, não. Sabe por quê? Você já é amado pelo Pai. Você quer mais o quê? O Deus do universo já te ama. Você vai cair nas garras dos falsos mestres, querendo te tirar da comunhão com Deus por causa de elogio, por causa de passar a mão na sua cabeça, por causa de bajulação. Você já é amado pelo Pai, você não precisa de outros amores. Por isso que nós, por mais que nós amamos, e nós, a maioria é casada e amamos os nossos esposos e esposa, os filhos, os amigos, nós amamos, mas se não tivesse ninguém, a gente já é amado pelo Pai, já é suficiente. Muitos por não entender sua identidade, muitos por não entender essa verdade, que talvez passaria despercebido numa leitura, que é amado pelo Pai. Não, isso tem tudo a ver com os ataques dos falsos mestres, porque eles são bajuladores para conseguir o que eles querem, que nós vamos refletir sobre isso. Mas vocês não têm que ser refém de bajulação. Você tem que esperar, quando alguém toma o púlpito, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, em muitos momentos, vai mais nos ferir, vai mais nos exortar do que passar a mão na nossa cabeça. Você pode ter certeza disso. Por quê, pastor? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores e precisamos de ser ajustados. Mas em muitos momentos, os falsos mestres, que não querem te confrontar porque eles não amam vocês, eles vão te bajular. Mas você não precisa de bajulação, porque você já é amado pelo Pai. E outro ponto, que ele fala sobre ser guardado por Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Porque se dependesse de nós, a gente já tinha chutado o pau da barraca e já tinha ido embora. Mas para a glória e honra do Senhor, nós somos guardados. Esta oportunidade é uma forma de nos guardar. Seja eu como pregador, seja vocês como os ouvintes. Porque as falsas doutrinas estão por aí. Mas Deus de alguma forma preparou essa oportunidade para que possamos ouvir e ser alertados e abençoados. E aí ele deposita misericórdia, paz e amor, e que isso seja multiplicado. Misericórdia é você não receber o que você merece.
Então, você e eu, principalmente, não ir para o inferno é misericórdia, porque nós merecíamos. Romanos 3:23, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Não ir para o inferno é um ato de misericórdia. Ir para o céu é um ato de graça, porque graça é favor imerecido. É você receber algo que você não merece, graça. Misericórdia é você não receber algo que você merece. Então ele quer que a misericórdia, esse favor de Deus, a paz, que é o resultado da salvação, e o amor, que é o elo de todo cristão, sejam multiplicados entre eles. E aí o verso 3 diz assim, vamos lá. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhasse pela fé de uma vez por todas confiadas aos santos. Aqui nós vemos a necessidade de escrever sobre a defesa da fé. Aqui nós temos a ocasião dessa carta, o porquê essa carta foi escrita. Judas, então, ele tinha se comprometido de alguma forma, não sei se ele falou ou só no seu coração, de escrever sobre vida cristã, sobre a fé que nós compartilhamos entre uns e outros. Mas chegaram notícias para ele que existiam falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, propagando coisas errôneas segundo a tradição cristã, e ele então deveria se levantar. Porque esses ensinos, eles poderiam ser muito prejudiciais. Então, ele sabia que como um líder da igreja do Senhor, ele era responsável por ser o guardião do rebanho do Senhor. Nós, pastores, e os que são verdadeiros, ele tem essa responsabilidade. Por isso que em muitos momentos nós precisamos ser duros. Por isso em muitos momentos nós precisamos te confrontar, para que você não saia, para que você não se perca, para que você não deixe de ter uma nutrição boa. Não é assim com os nossos filhos? Nós talvez damos legumes que nem é tão palatáveis, e não só chocolate, porque é nutritivo. E assim em muitos momentos a nossa lida no ministério pastoral. Ele sabia dessa responsabilidade, e mediante essa ameaça que a igreja estava sofrendo, ele então deixa um assunto importante de lado, e ele vai para um assunto essencial. Meus irmãos, muitas coisas são importantes, na verdade tudo é importante, mas existe de alguma forma algumas coisas mais urgentes e mais importantes. Quando nós analisamos um consultório médico, um hospital, tudo é importante. Mas quando chega alguém em emergência, desacordado, sangrando, o clínico geral, alguém que for, deixa a gripe de lado, deixa alguma coisa de rotina que é importante de lado para tratar a emergência. E era isso que Judas estava tratando aqui. Falsos ensinos, meus irmãos, ele é muito importante de ser lidado. Nós não podemos fechar os nossos olhos, nós não podemos fingir que não está acontecendo, e é isso que Judas nos ensina. Entenda algo, você como cristão, no nível que você tem de cristianismo, e você deve crescer cada dia mais, mas no nível que você tem que entender que a fé cristã deve ser defendida por você. Todo cristão, ele deve ser um defensor da verdadeira fé. Sabe por quê? Porque nós só estamos aqui há 2000 anos depois do começo da igreja, porque homens e mulheres fizeram a manutenção da fé. Homens e mulheres guardaram a fé. Homens e mulheres em períodos muito mais difíceis do que o nosso, muito mais difíceis do que o nosso, perseveraram na fé. Perderam a vida, mas não perderam a fé. Sofreram vários danos, mas permaneceram na fé. E se temos uma geração após nós, porque nós não sabemos quando Cristo vai voltar, nós também devemos perseverar, nós também devemos defender. Por isso, eu e você temos que entender que defender a fé vai ser custoso, vai ser difícil, vai ser desafiador. Mas mesmo com essa dificuldade toda, nós devemos fazer. O nosso dever consiste em defender o que nós recebemos. Só estamos aqui hoje porque homens e mulheres perseveraram. E a minha oração é que outros cheguem até nós, porque nós estamos perseverando. Nós temos que ter esse coração. Mas vamos analisar os falsos, como eles são, o que eles comem, o que eles vestem, de onde eles saíram. Os versos posteriores vai dizer essa verdade. Eu vou ler bem detalhadamente com você o verso 4.
separei em 3 momentos. Está escrito assim o primeiro momento: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo. Só até aqui. Aqui nós temos uma informação dada pelo Judas, que os falsos mestres, eles já estão condenados. E aí que você começa a entender por que eles fazem todo esse movimento. Por quê? Eles já estão condenados e querem levar outras pessoas à condenação. Por isso eu e você temos que abrir os nossos olhos. Mas quando Judas traz essa realidade, ele aponta além desse desejo de condenar outras pessoas, mas que eles mentem para mim, para você, para nós, mas não mentem para Deus. Deus, ele não mente. E como eles não mentem para Deus, eles não vão passar no crivo da salvação. Eles vão ser bajulados, vão ter milhões de seguidores, vão ser aplaudidos nesse mundo, vão ganhar estátua aí disso e daquilo. Mas Deus sabe de tudo, e de Deus eles não passam. Eles podem enrolar todo mundo, podem enrolar todas as igrejas do mundo, mas Deus, ele não enrola. Por isso que Judas deixa claro que eles já são condenados, porque Deus conhecia os seus corações. E olha como que eles agem, continuando o verso 4: infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Meus irmãos, os falsos mestres, eles são dissimulados. Eles não poderiam ser uma ameaça para essa igreja, não. Eles já eram uma ameaça. Eles não poderiam entrar nessa igreja, não. Eles já estavam dentro da igreja. E como que ele age? Ele é um reflexo de Satanás. Ele age com sutileza. Eles se infiltraram, eles estão disfarçados, e nos disfarces deles sempre eles lançam os seus venenos. Ele nunca vai ser de maneira escrachada: eu sou um falso profeta. Não. Por isso que ele consegue arrebanhar muitas pessoas, porque ele usa um mecanismo aqui, pega supostamente um texto bíblico e distorce. Você pode ter certeza que a maioria, para não falar todos, consegue pregar de maneira expositiva. Porque quando você prega de maneira expositiva, você não consegue inventar nada. Você só prega o que está no texto. Sempre é um texto isolado, fora de contexto, que vira pretexto. E aí pega um texto de lá ou de cá, uma coisa que está escrita em Gênesis, tem nada a ver em Deuteronômio, tem nada a ver em Juízes, em Cantares, em Salmos. E aí, nossa, essa pessoa é bíblica. Falou de vários versículos, mas falou tudo fora de contexto. Adianta o quê? Então, eles são dissimulados, eles estão disfarçados. Essa é a tática deles. O reino das trevas tem uma organização, e eles, como pertencentes deles, também têm uma. E a tática dele é ser sutil. Eles têm paciência, meus irmãos. Eles não impacientes como nós em muitos momentos somos, ansiosos. Não, eles vão devagarzinho, só jogando a sua sutileza. Por isso, você tem que tomar cuidado. Em muitos momentos vocês caem nas garras dos falsos, porque você é muito ingênuo. Qualquer coisa que fala com você, você acredita. E infelizmente, isso vai ser prejudicial para a sua vida aqui, e se você permanecer, para a sua eternidade. E aí o texto continua dizendo, no último trecho aqui agora do verso 4, está escrito assim: esses são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como nosso único soberano e Senhor. Aqui nós vamos ver os falsos ensinos dos falsos mestres. O primeiro é a libertinagem. Eles são libertinos. Na boca deles, a graça de Deus se torna uma libertinagem. A salvação é pela graça, não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que que professa a fé cristã de maneira verdadeira. Mas ele usa essa salvação pela graça, realmente não vem de vós, é dom de Deus e pronto, não é nada que o homem faça. E bota uma vírgula, um porém, um entretanto, que as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Vocês podem fazer tudo porque a salvação é pela graça. E é isso que a fé cristã nos ensina? Não. A salvação é pela graça, sim. Mas existe uma responsabilidade daqueles que realmente receberam a graça. Existe uma evidência da salvação para aqueles que receberam a graça. Por isso é o que eu sempre falo, e aqui tem que reiterar: nós não somos salvos por causa das obras, não,
mas nós somos salvos para as boas obras. Se somos salvos verdadeiramente, nós vamos mostrar nossa salvação através do nosso estilo de vida. Um salvo vive diferente, não para ser salvo, e sim porque já é um salvo. É isso. Então você e ninguém pode falar assim, não, a salvação pela graça, então você faz o que você quiser da vida, que é pela graça. Isso é mentira, isso é libertinagem. Eles estavam liberando o que Deus proibiu. Existem muitos por aí fazendo isso. Eles não pregavam contra santidade, ou melhor, sobre santidade. Eles não pregavam contra o pecado. Meus irmãos, você acha que é muita coincidência nos nossos dias? Ou é a mesma coisa que está acontecendo? Você só vê falar de sonhos, de plano, de projeto, de dinheiro, só isso. Você não vê uma palavra falando da condenação do inferno para aqueles que não estiverem em Cristo Jesus. Você não vê a condenação do sexo antes ou fora do casamento. Você não vê várias coisas que a Bíblia fala de maneira clara que é errado. Você não vê mais nos púlpitos, infelizmente. Mas essas coisas você vê. Não, faz o que você quiser. Deus te aceita do jeito que você quer permanecer. Não tem como. Deus manda do jeito que você quiser vir, pode vir. Mas você vai permanecer do jeito dele, não do seu jeito. Essa que é a diferença. Mas olha como é sutil. Deus realmente manda você vir do jeito que está, mas você não vai permanecer do jeito que está. Os falsos mestres falam para você vir do jeito que está e permanecer do jeito que está. Não. Olha, meus irmãos, como é sutil. Olha como não é escancarado. Olha como nós precisamos de pregações como essa, e principalmente do Espírito Santo de Deus, que nos clareia a nossa mente para nos explicar direitinho e para mostrar que esse ou aquele, esse ou esse movimento, ensinamento não são de Deus, e sim do inferno. É algo muito sério, não é brincadeira. Meus irmãos, fuja deles. Outro ponto ainda nesse trecho de verso 4 é que eles negam o senhorio e a soberania de Cristo. Eles de alguma forma, repito, de maneira sutil, eles querem rebaixar Jesus. Eles falam que o destino da sua vida depende de você e não de Deus. Deus não tem um plano, Deus não tem o controle de tudo. Não, você que tem o controle de tudo. Olha como é sutil. Quando eles falam isso, o senhorio não está com Cristo mais. O senhorio está com você. É sutil. Eles não vão postar no Instagram, Jesus não tem o senhorio. Não, eles vão falar que você que tem o senhorio. Que então tudo depende de você. Que tudo está nas palmas de sua mão. E aí, eles falando isso, eles já de maneira clara não reconhecem o senhorio de Cristo. Eles também tratam as pessoas como deuses. Você é o Deus da sua vida. E uma das marcas mais interessantes deles é que eles não fazem discípulos para Jesus. Eles fazem discípulos para eles mesmos. Por isso, as pessoas que o seguem serão condenadas simplesmente porque não creem em Jesus. Eles crêem nessa pessoa, nesse falso líder, e não em Jesus. Eles são devotos do falso líder e não de Jesus. Das filosofias dos falsos líderes, infelizmente não de Jesus. Olha a seriedade desse assunto. E aqui, num trecho maior, mas que nós vamos ler de maneira detalhada também, o autor bíblico, Judas, do verso 5 ao 11, ele vai trazer lembranças do Velho Testamento sobre o que estava acontecendo aqui. Ele vai trazer lembranças necessárias que toda pessoa que lesse essa carta daquele tempo já sabia, porque são coisas da história de Israel. E você que tem um tempo de caminhada deveria saber. Mas se você não souber, eu vou te explicar aqui hoje. Todos aqueles que praticaram essas coisas erradas que os falsos mestres estavam praticando foram condenados. Judas queria deixar claro que Deus era o mesmo, Deus não mudou. E aqueles que estão praticando essas coisas errôneas seriam também condenados. Meus irmãos, seja os falsos mestres, seja você que tem vivido uma falsa espiritualidade e permanecer assim, o juízo de Deus está sobre você. A condenação é inevitável para aqueles que vivem uma vida contra e sem os princípios de Deus. Verso 5 diz assim: embora vocês tenham conhecimento de tudo, quero lembrá-los do que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. O primeiro ponto aqui de lembrança do autor é lembrar a condenação dos que saíram do Egito. Deus tirou eles do Egito, sim. Deus abriu o Mar Vermelho, sim. Mas muitos não entraram na terra prometida. Por quê? Porque foram incrédulos. Porque eles permaneceram incrédulos. Eles não entraram na terra prometida. Então, para os leitores dessa carta e para nós,
o lembrete dos israelitas do Egito, que depois de ouvir a palavra de Deus, de depois ver os feitos e milagres de Deus, eles permaneceram na incredulidade. O resultado disso é a condenação. Se eles, influenciados pelos falsos mestres, dessem ouvidos para os falsos mestres e permanecessem nas falsas filosofias, eles também seriam condenados. Outro ponto de condenação, verso 6, está escrito assim: quanto aos anjos que não conservam suas posições de autoridades, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Aqui, o autor fala da condenação dos anjos. Eu creio que você bem sabe que, antes de tudo, Satanás e 1/3 dos anjos foram condenados, porque eles se rebelaram contra Deus. Satanás, principalmente, ele quis ser como Deus, ele não quis se submeter ao senhorio do Senhor, e ele conseguiu levar com ele 1/3 dos anjos. Então, o autor está falando, os do Egito foram condenados por serem incrédulos e rebeldes. Os anjos foram condenados por serem incrédulos e rebeldes, por não se submeter ao senhorio de Jesus. Você acha que você não seria? Será que você acha que esses falsos mestres não seriam? Olha, verso 7, outro ponto. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Mais uma vez, Sodoma e Gomorra, e você sabe disso. Só que acontecia promiscuidade de um lado e de outro. Eles viveram uma vida sem Deus e sem os princípios de Deus. Toda a cidade foi devastada pelo fogo que caiu dos céus. Todos foram condenados. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Deus, Ele rejeita aqueles que vão contra a sua vontade, e Ele fará isso com eles também. Por isso esses leitores tinham que acordar e saber que era muito sério o que estava acontecendo aqui. Se eles realmente quisessem ir para o time dos falsos, e se o falso de alguma forma lesse essa verdade, eles deveriam ter também essa lembrança. E o verso 8, 9 e 10 diz assim: da mesma forma, esses sonhadores contaminaram o próprio corpo, rejeitaram as autoridades e difamaram os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas ele disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entende, e as coisas que entende por instinto, como animais irracionais. Nessas mesmas coisas se corrompem. Aqui nós temos o exemplo que ele usa dos sonhadores. Ele fala que o que aconteceu no Velho Testamento aconteceria com eles aqui também. Em Deuteronômio, não precisa abrir, mas depois você lê, do capítulo 3, do 1 ao 5, vai falar o que acontece com falsos profetas, com falsas revelações, com falsos sonhos, que levavam a nação de Israel à corrupção. Todos eles mereciam ser mortos e exterminados. Isso iria acontecer também com esses falsos profetas. Mas algo que me chama a atenção, que tem tudo a ver, gente, com os falsos profetas de hoje em dia, é que a base das revelações deles eram sonhos e supostas revelações. E aí, quando você vai estudar a história das seitas e das heresias, todas, para não falar todas, 99% veio de uma aparição de anjo, veio de uma visão. A principal religião depois do cristianismo, que é o islamismo, veio de uma aparição de anjos. No século 6 depois de Cristo, um anjo apareceu para Maomé e Gabriel, né, segundo eles, e falou as coisas para eles. E aí olha que coisa interessante, que é uma Bíblia linda. Gálatas fala que pode vir um anjo do céu pregando outro evangelho que seja amaldiçoado. Existem anjos, mas se pregar outro, não é o anjo de Deus. E aí todos os segmentos religiosos contemporâneos
vieram com uma aparição, com um sonho, com isso, com aquilo. Os testemunhos de Jeová, os mormons, os adventistas, tudo. Sempre alguém teve um sonho. Alguém sonhou e ele descobriu algo que dorme um ano de história da igreja. Ninguém sabia, só essa pessoa sabe. Ela ou ele é o detentor da última revelação dos últimos dias. E aí a manada vai e cai tudo, infelizmente. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, gente, e possamos permanecer nas sagradas letras somente. E olha o que o verso 11 diz. Olha a seriedade desse assunto. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Aqui nós temos o ai dos falsos. Sempre quando a Bíblia traz esse termo ai, é sobre condenação, é sobre que alguma coisa ruim vai vir. E aqui ele usa 3 exemplos da história de Israel: Caim, Balaão e Corá. Caim, você muito bem sabe que matou o seu irmão Abel. Ele era então um assassino e um invejoso. Ele não se submeteu aos padrões de adoração de Deus. Ele quis adorar a Deus do jeito dele, e Deus rejeitou ele, porque não é sobre o meu jeito não, é sobre o jeito de Deus. Mas ele não aceitou e quis se vingar do seu irmão. Outro, Balaão, alguém que tinha até um dom de Deus, mas era movido por dinheiro. Você acha que existe hoje em dia isso? Profecias convenientes, profecias que você vai vencer, você vai isso, você vai aquilo. O que mais acontece hoje em dia? Eu não vejo profetas como o profeta Natan foi perante o rei e denunciou o seu adultério e o assassinato que ele cometeu. Não existe profetas. Os profetas que estão perto dos governantes, dos prefeitos, dos governadores, são só para bajular. Não existe um profeta que bota o dedo na cara e fala a verdade. Seja perto de pastores famosos, de cantores, seja lá o que for, de jogador de futebol, é só para bajular. Ninguém fala a verdade. A pessoa está totalmente errada e ninguém pode falar a verdade, porque se é um profeta de Deus, meus irmãos, não tem como para onde fugir. Mas Balaão era movido por dinheiro. Esses falsos profetas de Judas eram movidos por dinheiro, e todos dos nossos dias, infelizmente, é movido por dinheiro. E aqui o Coré, enfim, o pecado dele consiste em se rebelar contra a autoridade de Moisés perante Deus, é claro. E Moisés, sendo representante divino aqui nessa terra, foi instituído que a família de Arão, que a tribo de Levi, seriam ordenados os sacerdotes. Mas ele não aceitou isso. Ele queria ser o sacerdote. Ele queria exercer uma função que Deus não deu para ele. Olha que loucura. E ele então se rebelou. Em consequência dessa rebelião, ele foi fulminado. Abriu buraco aonde ele estava e ele morreu. Aqui está apontando para as pessoas que rejeitam as autoridades. Mas muito mais do que uma autoridade de um pastor, a autoridade de Deus. Querem fazer as coisas segundo eles. A autoridade da Bíblia, que nós cremos e confiamos como sendo o livro sagrado. Aqui Judas está mostrando o pecado desses falsos mestres, que desafiaram a autoridade divina, que desafiaram a autoridade bíblica, que desafiaram a autoridade dos líderes, que Judas era um. Eles não queriam se retratar, eles não queriam se arrepender dos seus pecados, eles queriam permanecer nos seus erros. Todos esses que não viveram os princípios de Deus, eles foram condenados. Por isso, meus irmãos, eu e você temos que abrir os nossos olhos. Se não estamos de alguma forma, mesmo não sendo um falso mestre, sendo um falso cristão, e propagando uma espiritualidade totalmente errada. E olha, meus irmãos, o perigo que é eles. Verso 12 e 13 diz assim, acompanhe atentamente a leitura comigo. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmo. São nuvens sem águas, impelidas pelo vento. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas brávias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas.
Olha os termos que ele usa aqui. Primeiro ele vai falar de rochas escondidas. Aqui está revelando um perigo invisível. Eu não sei se você já andou de barco, de lancha, no mar ou em alguma lagoa, mas existem alguns lugares que tem rochas que elas estão muito perto ali, mas não dá para ver. A água, mesmo que seja de centímetro, tampa ela. Por isso que quando nós vamos navegar pelo pessoal, a gente precisa de marinheiros que conhecem a região para a gente não sofrer o dano. Então essas rochas, elas são perigosas, mas elas não conseguem ser vistas a olho nu, principalmente porque quem não é conhecedor. E então Judas compara eles, porque assim como as embarcações que passam por esses recifes, passam por essas pedras, que pode ser ceifada, pode destruir uma embarcação, esses falsos mestres, ele pode destruir a vida de alguém que tem uma fé verdadeira no Senhor, alguém que realmente ama o Senhor, mas por falta de instrução, ele tem a sua vida totalmente acabada, por causa dessa rocha submersa. Meus irmãos, é sutil. Meus irmãos, eu e você temos que entender que é algo sério. Eles não estão de maneira clara no outdoor, mostrando que são falsos profetas, e sim de maneira sutil. Nos seus pequenos detalhes nós conseguimos ver. Mas eles, com as suas mentiras, com as suas manipulações, eles destroem muitas e muitas pessoas. Uma característica de um falso mestre é que eles só cuidam deles mesmos. Eles têm tempo somente para eles. Eles não cuidam das ovelhas. Eles não têm responsabilidade por ninguém, somente por eles mesmos. Por isso, como ele não liga para você, ele não fala a verdade para você. Ele não está nem aí com você não. Ele só quer seu dinheiro, só curtir no Instagram, que você se inscreve no canal dele e assiste o vídeo lá para você dar dinheiro para ele. É isso. Por isso que ele sempre vai falar o que você quer ouvir. Por isso que você vai ver que a maioria dos falsos profetas são os representantes, com uma bem aspas, do público evangélico que tem mais seguidores. Não estou falando que todos que têm milhões de seguidores são falsos profetas. Estou falando que a maioria que tem é falso profeta. Por quê? Eles falam o que você quer ouvir. É essa a realidade. E quando mais falo o que quer ouvir é palatável, eu vou querer seguir. Eu vou querer abraçar. Eu vou querer patrocinar. Mas talvez você não entende o que Judas está falando, que eles são rochas escondidas, rochas submersas. Eles querem só uma oportunidade para nos tragar. Outra metáfora que ele usa: nuvens sem águas, árvores sem frutos, sem raiz. Essas expressões estavam falando de uma falsa propaganda. Eles prometiam algo, mas eles não cumpriam esse algo. Eles eram uma propaganda falsa. Eles prometem coisas boas: você vai ficar rico, vai dar tudo certo, você não vai ficar mais triste. Vai prometendo um monte de coisa que é mentira. E daqui a pouco vai vir o dia mal, daqui a pouco vem um outro mês. E principalmente, a coisa mais desastrosa de um falso mestre é o quê? Ele está anestesiando pessoas que estão indo para o inferno. Eles não condenam, eles não mostram: existe dois destinos. Esse caminho aqui que você trilha para chegar para o céu, esse caminho você está trilhando para o inferno. Não. Eles amassageiam o nosso ego, anestesiam as pessoas para elas ficar tranquilas, continuando sendo devotas deles, mas elas serão condenadas, porque elas não creem em Jesus, elas creem somente neles. É algo muito sério, meus irmãos, não é brincadeira. Mas o verso 14, 15 e 16 diz assim: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra eles. Essa pessoa vive se queixando, descontente de sua sorte, e segue os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesses. Aqui eles mostram que os falsos mestres, eles são impuros. E o que me chama mais atenção, além de tudo que nós lemos, é o finalzinho, que eles seguem seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesse.
Você está entendendo por que eles passam a mão na nossa cabeça? Você está entendendo porque você nunca ouviu uma palavra de confronto desse falso mestre que você ama ouvir ele diariamente? Que ele faz a oração de manhã, ele faz a oração na hora do almoço, a oração de noite. Sempre a oração do Salmo 91 ou do Salmo 23. Sempre a mesma oração. Por quê? Coisas palatáveis. Coisas que adulam você. E você está todo dia lá monetizando o canal dele. E dando visualização para ele. Não, pastor, eu não mando dinheiro para ele. Se você estiver vendo, você já está mandando dinheiro para ele. Porque é isso que acontece nas redes sociais hoje, no YouTube hoje. Só a sua visualização já é um dinheiro. Porque quanto mais visualização, mais pagam para a plataforma, fazer as propagandas e assim vai. Aí você acha, não, pastor, não, só assista. Só de se assistir, você está compactuando. E como nós aprendemos, uma ou duas sextas-feiras para trás, porque nós estamos expondo essas cartas pequenas, em 3 João, que quando nós de alguma forma ouvimos, nós não vamos contra, nós estamos patrocinando eles. Por isso, meus irmãos, é algo sério, não é brincadeira. Eles não estão preocupados com vocês, eles estão preocupados com o seu dinheiro, eles não estão preocupados com a verdade, eles estão preocupados com a conveniência. Por isso que eles mudam a mensagem para te agradar. Mas as mensagens que te agradam são mensagens falsas e não verdadeiras. Porque em muitos momentos a mensagem que não te agrada é a mensagem mais verdadeira, mas que vai mexer na sua vida de maneira séria. E você talvez nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eles são impuros, eles são aduladores. Versos 17, 18 e 19 diz assim: todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus. Eles diziam a você: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos impuros. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Olha, meus irmãos, olha como a Bíblia é linda. Judas está falando que a Bíblia já tinha avisado sobre isso. A Bíblia explica a Bíblia. A palavra dos apóstolos já alertou. A palavra lá no Velho Testamento de Deuteronômio já alertou. Mas infelizmente nós caímos. E por que caímos? Porque nós não lemos a Bíblia. Nós temos tudo atualizado. A política, quem votou aqui, o debate que aconteceu, atualizado. O nosso time, quem que vai jogar na lateral direita, na ponta esquerda, a seleção, o Galo, o Cruzeiro, isso. Está tudo na ponta da língua. E tudo certo, mas a Bíblia a gente não sabe. Meus irmãos, não tem problema você gostar de política, não tem problema você gostar de futebol. Eu particularmente amo, jogo, assisto, vou em estádio, eu gosto muito. Mas o problema é você gostar mais de futebol do que de Deus, mais das escalações do que da Bíblia, de política. E é só 2 pontos que eu sei que é o cerne do brasileiro, mas tem vários outros, moda, a blogueira X ou Y. Meus irmãos, por isso que nós caímos na balela deles. Porque se a gente tivesse robustez, se a gente tivesse conhecimento bíblico, a gente não caía. Um exemplo claro, cada um de vocês tem uma profissão. Se chegar alguém falando uma coisa contrária ao que você sabe, que você estudou, que você pratica, na mesma hora, só dele falar, você já vai saber que é um falso, não é? Porque você sabe, talvez um aqui é um engenheiro, um advogado, um pedreiro, isso, aquilo, a pessoa já sabe, porque não, isso aí não tem lógica não, eu sou 20 anos da área, eu estudei isso. É a mesma coisa quando aparece um falso mestre pregando uma falsa doutrina. Quem sabe da Bíblia já sabe que é falso, e você nem vai cair. Por que caímos, pastor? Porque não sabemos a Bíblia. E aqui Judas deixa claro que não é só Judas que está falando. Judas não está inventando a roda não. Judas está só estabelecendo algo que já estava escrito. Meus irmãos, hoje é mais um dia que Deus está nos alertando. Será que nós vamos acordar? Ou vamos mais uma vez permanecer com os olhos fechados e cairmos nas garras dos falsos? E olha o caráter dos falsos. Ainda nesse trecho, no finalzinho do verso 19, diz assim, no finalzinho: e não tem o Espírito, com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Quem não tem Espírito é quem? Quem não nasceu de novo. Então os falsos mestres, eles não são cristãos verdadeiros. Mas pastor, como assim? Eles são pastores e não são cristãos verdadeiros? Tem muitos que viram pastores por conveniência, porque cresceu na igreja, nunca nasceu de novo, conhece o mecanismo, conhece o conchavo dali, o amigo dali, do outro, e vai crescendo, daqui a pouco é ordenado. Infelizmente é homens como eu, falhos, que ordenam. Por mais que nós temos que ter o critério bíblico, que em muitos lugares não tem, mas sim, tem vários pastores,
uns que chamam de apóstolo, de bispo, disso, daquilo, que nem nasceram de novo, gente. Nem tiveram a experiência regeneradora que você e eu, nós tivemos. Então, ele deixa aqui claro, eles não têm o Espírito. Verso 20 e 21, traz um convite para nós, um alerta para nós, um imperativo para nós. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito, mantendo-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Judas, ele convida esses irmãos que estão sendo atacados pelas falsas doutrinas dos falsos mestres a ficar na verdadeira fé. Em contraste com os falsos que vivem de várias formas, que têm várias mensagens, que têm várias características e danos e perigos, como os verdadeiros vivem? Como os verdadeiros têm que caminhar? De maneira resumida, esses 2 versos: amar a Deus e esperar por Ele. Quem ama a Deus, segundo João, guarda os seus mandamentos. Por isso que amar a Deus não é com as suas palavras, é com as suas ações. As suas ações revelam o seu amor por Deus. Então quem ama a Deus guarda o mandamento. Eles não amavam a Deus porque eles não guardavam o mandamento. Na verdade eles distorciam o mandamento. E quem vive a verdadeira fé espera por Deus. Porque esse mundo aqui, meus irmãos, é só Jesus mesmo. Mas o nosso Deus nos promete um lugar sem choro, sem morte, sem dor, que não é aqui, mas é na eternidade posteriormente aqui. E é essa a esperança que nós temos para não desistir de tudo e de todos. Nós temos que permanecer na verdadeira fé. Então, além de confrontar a falsa fé, uma das melhores maneiras de propagar e mostrar a falsa fé é vivendo a verdadeira. Você deve confrontar e falar assim: isso é errado, isso é heresia, isso não é bíblico. Mas se você viver, também é um grande testemunho, um testemunho vivo para defender a verdadeira fé. Por isso eu te pergunto: você tem vivido essa verdadeira fé? A fé que você tem vivido é baseada em quê? É baseado onde? Não pode ser no estatuto de uma igreja. Por mais que nós amamos, nós fazemos parte de uma igreja histórica. Mas o que baseia a nossa fé não é estatuto nenhum, é a Bíblia. Não é placa de igreja nenhum, é a Bíblia. Mediante os princípios bíblicos, não batistas, não presbiterianos, não assembleianos. Bíblicos, você tem vivido a verdadeira fé, porque senão você tem que se arrepender, porque senão você tem que começar a viver. Mas olha o que o verso 22 e 23 diz, meus irmãos: tenham compaixão daqueles que duvidaram, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Apesar de tudo, apesar dos apesares, o convite de Judas é que possamos ter compaixão dos confusos, compaixão dos que duvidaram, compaixão dos que estão ouvindo as falsas profecias dos falsos mestres. Nós devemos ter compaixão deles, e nós devemos ter a compaixão para salvar do fogo. Por quê? A Bíblia é sempre clara de trazer a condenação através do fogo. Tem alguns dos falsos mestres que falam, né, que o fogo, que o inferno não existe. E aí, se a gente salvar eles com muita paciência, compaixão e misericórdia, nós vamos tirar eles do fogo, mas ao mesmo tempo nós temos que odiar até a roupa deles. Como assim? Eu não entendi, pastor. Vamos lá, meus irmãos. Nós que somos verdadeiros, espero que possamos ser, nós devemos ter compaixão dos que duvidam, dos que já estão de alguma forma contaminados pelos falsos ensinos. Mas Judas deixa claro que ter misericórdia e compaixão não é compactuar com os seus erros, porque Judas fala, odiando até a roupa contaminada pela carne. Nós devemos ter compaixão como, pastor? Principalmente orando, dobrando nosso joelho e pedindo a misericórdia de Deus sobre essas vidas. Mas em segundo plano, confrontando-os, defendendo-os, porque tem muitos que estão no erro porque nunca foram confrontados. Simplesmente a pessoa não sabe que é errado o que ela fez a vida toda, e aí quando ela fez a vida toda é pior ainda, porque ela fala assim: não, minha mãe me ensinou, mas sua mãe pode ter ensinado errado. Não, meu primeiro pastor pode ter ensinado errado, e aí? O que tem uma coisa a ver com a outra?
Nós somos saudosistas, então tudo do passado é bom. Então quando tem essa mudança de mente, tem esse confronto, a gente quase não aceita e briga até com a Bíblia, se deixar. Meus irmãos, mas nós temos que ter paciência, orar, mas confrontar. É só com confronto que nós vamos defender a verdadeira fé. E os 2 últimos versos para a gente finalizar diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, o nosso Salvador, seja a glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Mediante tudo isso que estava acontecendo, Judas termina essa carta dando a glória a Deus. Meus irmãos, por mais que nós nos esforcemos, por mais que eu, como pastor, como mestre, quero que vocês aprendam a verdade, quero que vocês saibam discernir os falsos dos verdadeiros. A verdadeira coisa é que somente Deus pode nos livrar. É somente Ele que pode nos guardar. É somente Ele que pode preservar, a nossa fé. É somente Ele que pode nos proporcionar isso. E esse Deus que nos livra, esse Deus que nos guarda, esse Deus a qual nós devemos nos aproximar dele. Porque à medida que nós estivermos aproximados dele, nós vamos ficar firmes na fé. E não tem maneira melhor de aproximar dele a não ser pela palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque ele escolheu se revelar através dela. A oração, com certeza. Mas em muitos momentos, em alguns movimentos, infelizmente, que eu estou vendo, de pessoas que falam que oram, mas sem baseado na Bíblia, aí é meditação do budismo, é meditação de outros segmentos religiosos, que todo lugar tem oração. Mas agora, quando é algo que é segundo os princípios bíblicos, aí sim a oração se torna fantástica e maravilhosa. Por isso, eu e você temos que entender essa realidade, abrir os nossos olhos, para a gente não cair nas garras dos falsos mestres. Para a gente finalizar, 3 breves aplicações. A primeira dela: defender a fé é algo urgente. Não pode ser deixado para trás, meu irmão. Entenda essa responsabilidade. Você foi alistado para o exército de Deus. Você deve defender a sua fé. É urgente. Segunda aplicação: os falsos mestres devem ser confrontados. Eles são falsos, eles estão no nosso meio, e as consequências dos seus ensinos são graves demais. Não passe pano, não os patrocine e os confronte. E terceira e última aplicação: viva e pregue a verdadeira fé. A verdadeira fé está nas Sagradas Letras, perante os 66 livros que aqui estão. Deus escolheu se revelar assim. Por isso, meus irmãos, eu e você temos que entender essa realidade. Tudo que está fora daqui é falso, tudo que está além daqui é falso. Toda revelação nova, sonho, isso, aquilo que não for baseado nas Sagradas Letras deve ser rejeitado. Espero que você tenha entendido, aprendido e crescido sobre a exposição de Judas, sobre a defesa da fé, e que a sua vida nunca mais possa ser a mesma, no nome de Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.